Hoje vamos ver o que aconteceria se a gente trocasse o Sol de lugar por um buraco negro com a mesma massa que ele tem. Bom, a gente vai estar usando aqui esse simulador chamado Universe Sandbox para justamente fazer essa simulação, ver o que aconteceria se a gente pegasse o Sol aqui, a nossa estrela, como vocês podem ver, e a gente trocasse ele de lugar por um buraco negro com a mesma massa. Então a gente pode ver aqui do lado direito que ele tem uma massa solar, que é a massa que ele tem, né? E a gente vai pegar e trocar ele de lugar por um buraco negro e ver o que acontece basicamente, o que vai mudar, né, será que os planetas saem de órbita, será que eles são engolidos pelo buraco negro, né, o que vai acontecer. E essa também já foi uma questão do Enem de 2022, que é uma questão de exatamente isso, se a gente pegasse o Sol e trocasse ele por um buraco negro de mesma massa, o que iria acontecer com as órbitas dos planetas. Bom, é bastante interessante porque a gente vai conseguir ver na prática aqui. Então, basicamente, a gente está aqui com o sistema solar e tudo mais, então a gente vê o Sol aqui, é a nossa estrela, e a gente tem os planetas em volta dele. A gente também consegue ver o que é algo bastante importante, a zona habitável do Sol, né? Então vocês podem ver, essa zona aqui é basicamente indica onde que pode ter água líquida na superfície no sistema solar. Então a gente tem aqui, por exemplo, o planeta Terra, né? E a gente consegue ver que ele está justamente aqui, né, nessa borda aqui da zona habitável do Sol. Então a gente está nessa zona verde aqui, justamente a gente pode ter água líquida na superfície, assim como a Terra tem, né, obviamente. A gente consegue ver aqui, se a gente voar até ela. Eu estou abaixando aqui a velocidade da simulação para a gente ver um pouco melhor. Então a Terra, obviamente, tem água líquida na sua superfície, né? Mas indo direto ao ponto, então, vamos ver basicamente como que isso vai mudar também quando a gente colocar o buraco negro, porque isso está diretamente ligado com a luminosidade do Sol, com a temperatura e tudo mais. Então, basicamente, a gente pode vir aqui é uma simulação em branco, e eu vou basicamente pegar e adicionar um buraco negro aqui. Então, que é como se fosse o espaço normal, a gente chama de espaço-tempo, né? Porque o espaço é junto com o tempo. A gente fala na física como se fosse uma coisa só, porque realmente é, apesar de não ser muito intuitivo pra gente no dia a dia. Mas eu posso vir aqui e justamente pegar um buraco negro. Eu vou pegar o buraco negro que a gente vai usar mesmo. Um buraco negro com a massa solar. Só que aqui a gente não está no sistema solar ainda, lembrando. E basicamente aqui temos o nosso buraco negro, né? Vocês podem ver que é uma região escura. O buraco negro é basicamente uma região do espaço-tempo onde nem a luz consegue escapar. A luz a gente fala que é uma partícula, o fóton, né? Também é uma onda e tudo mais. Mas não vamos entrar em tantos detalhes assim. Mas basicamente nem essa luz consegue escapar do buraco negro. Então vocês podem ver que é justamente essa região escura que a gente está vendo aqui, teoricamente é o horizonte de eventos. Depois que você cruza essa linha, você basicamente não consegue voltar mais, é o ponto de não retorno, a prisão que o buraco negro faz de fato. Então vocês podem ver aqui é como se a gente tivesse a Via Láctea de fundo, né? Enquanto o buraco negro, do nosso ponto de vista, o buraco negro está na frente da galáxia, a gente tem essa região escura, a gente consegue ver bem pronunciado aqui o horizonte de eventos, né? E em volta vocês podem ver que a luz fica toda distorcida, assim, como se fosse uma lente. A gente fala na física, tem uma teoria chamada relatividade geral, que fala que o espaço-tempo curva com uma massa. Então, basicamente, quando a gente tem uma massa aqui muito absurda, que é o caso do buraco negro, que nesse caso é uma massa muito concentrada num lugar só, ele vai distorcer muito o caminho do espaço ao redor dele, né? Então a luz vai ser curvada. A luz, em vez de seguir um caminho reto, ela vai estar seguindo um caminho curvo, como vocês podem ver. Então cria esse efeito de lente aí. Realmente funciona como uma lente. Então as coisas elas acabam se aproximando mais. Elas são ampliadas, né? No caso, essa é a palavra. E basicamente gera esse efeito aqui muito bacana que a gente consegue ver mexendo no buraco negro e é bem diferente. Aí se a gente sai do ponto de vista da galáxia e a gente vai, tipo, pra um fundo de estrela só, a gente vê que fica mais absurdo ainda. Porque praticamente você não consegue detectar um buraco negro, né? Que literalmente ele fica todo escuro, não tem luz nenhuma emanando nele. Se ele tivesse um disco de acreção, como vocês podem ver, tipo, no Interestelar, aí é outra coisa, você consegue detectar mais fácil e tudo mais. Só que esse é um buraco negro aqui que não tem um disco de acreção. Então, basicamente, a única forma de você detectar ele é você vendo alguma coisa orbitando ele, nesse caso não tem nada, ou então vendo como que ele distorce a luz em volta, tá vendo que quando eu vou mexendo, se ele estivesse andando, a gente veria ele justamente distorcendo
é a luz das estrelas atrás dele, o que é algo bem bizarro, é como se não tivesse nada, só tem essa distorção do espaço-tempo. Justamente isso que o buraco negro é, né. Bom, mas o ponto que eu quero chegar é basicamente que a gente pode, por exemplo, pegar a Terra, sim, essa escala de tamanho está correta, vocês podem estar estranhando, mas esse buraco negro é menor do que a Terra, né, que à primeira vista parece ser absurdo, mas a questão é que esse buraco negro que a gente está usando, ele tem a massa do Sol, que nem eu tinha falado. E para gerar um buraco negro com a massa do Sol, ele teria que ter um raio de 3 quilômetros. É o raio específico que a gente calculou na física para que algo se torne um buraco negro. Qual o tamanho que essa massa tem que ocupar para basicamente ela virar um buraco negro? A gente pode simplesmente colocar a Terra aqui perto. Então, basicamente, a gente pode colocar a Terra aqui do lado e ver o que acontece, né? Vocês podem ver que basicamente a Terra está sendo engolida pelo buraco negro, né? Ela superaqueceu e ela está sendo engolida aos poucos. A gente pode ver até um princípio de espaguetificação aí. E ela foi basicamente consumida toda pelo buraco negro. Tem esse princípio que chama de espaguetificação, quando algo é engolido pelo buraco negro. A espaguetificação a gente pode falar que é como se fosse a região mais próxima do buraco negro está sendo puxada muito mais forte do que a parte de trás. Então, basicamente, a Terra acaba virando um espaguete aos poucos. Claro que aqui ela é muito grande, né? E vai ficar um pouco difícil de ver. E isso também não sempre acontece, só acontece mais quando os buracos negros são pequenos, né? Em relação às coisas que eles estão absorvendo. Os buracos negros supermassivos, você não veria isso de fato. Mas sim, é um fenômeno que a física prevê e realmente ocorre. E mais uma vez a gente pode ver aqui, né, acontecendo de novo, a Terra sendo engolida. Então, não importa o buraco negro ser muito menor que a Terra, ele vai engolir, porque, bom, a gravidade dele é muito maior que a da Terra e nada escapa dele. Então, o buraco negro sempre vai engolir qualquer coisa que encontrar pela frente. Só que com um adendo, ele vai engolir se esse objeto não estiver em órbita, que é justamente o ponto principal do vídeo que a gente vai ver agora. A questão é, um buraco negro é um corpo com gravidade, sim, é uma gravidade muito forte, mas ainda é gravidade. Mas o Sol, por exemplo, também é um corpo que tem massa e tem gravidade. Então, você pode falar que justamente como a gravidade depende somente da massa, ela vai funcionar basicamente igual para os dois. E isso é justamente verdade. Na física a gente mostra que a gravidade depende basicamente da massa. Se você tem a mesma massa, a gravidade vai se comportar exatamente do mesmo jeito, né? A única diferença é que, como esse é um buraco negro e não o Sol, ele permite você chegar numa distorção do espaço-tempo muito mais absurda quando você está próximo dele. Mas a gravidade em si é a mesma. Então, como a gravidade só depende da massa, a Terra também pode orbitar esse buraco negro. O que que ela precisa? Ela basicamente precisa de velocidade. Para você se manter numa órbita, basicamente você tem que estar indo muito rápido para você ficar numa queda livre infinita, né, que a gente gosta de falar assim. Simplificando, basicamente você tá indo tão rápido que a gravidade não é suficiente para tipo, te puxar, né, você continua andando infinitamente ao redor do objeto. E é isso que a Terra faz, né, em torno do Sol. E basicamente, se eu colocar a Terra aqui, né, eu estou justamente mostrando aqui no simulador, a gente consegue mostrar que a Terra vai orbitar o buraco negro, né. Então a gente tem aqui, a trajetória que ela está fazendo, e se eu acelerar o tempo, vocês podem ver que ela vai começar a orbitar o buraco negro, e ela vai orbitar infinitamente, né. Se eu acelerar o tempo aqui, vai ter muitas poucas variações na órbita e tudo mais, e basicamente ela vai ficar orbitando o buraco negro e nunca vai cair no buraco negro. A gente não tá conseguindo ver ele direito, porque, que nem eu expliquei, ele é muito escuro, né, e tudo, então nada escapa, nem a luz, então a gente não consegue enxergar. Mas a Terra tá aqui orbitando e tudo mais. O buraco negro não é algo que sai, não é um buraco e muito menos algo que sai engolindo tudo que vê pela frente. Não, você também consegue orbitar o buraco negro. O único jeito de você não escapar mais do buraco negro é que nem eu falei, é se você cruzar o horizonte de eventos, que é essa parte escura aqui que a gente tá vendo, né? Se você não cruzar essa parte escura,
basicamente você, em tese, consegue orbitar, com algumas ressalvas se você estiver muito próximo, mas não vamos entrar em detalhes aqui. A gente consegue orbitar sim um buraco negro, contanto que a gente tenha velocidade o suficiente, né? E basicamente essa velocidade depende da distância. Quanto mais distante ela tá do buraco negro, menos rápido ela tem que orbitar para conseguir ficar em órbita, né? Mas quanto mais perto ela tá, mais rápido ela tem que fazer essa órbita para não cair no buraco negro. Então, justamente, é possível ela se manter em órbita sem ser engolida, né? O único jeito de você ser engolido sem jeito é se você passa do horizonte de eventos, que é essa região aqui escura, que nem a gente já tinha falado. Então, chega de enrolação, vamos aqui para o ápice do vídeo, né? Que eu acho que a partir das explicações que eu dei, vocês conseguem deduzir o que vai acontecer. Mas vamos pegar aqui o Sol, né? E trocar ele por um buraco negro de mesma massa. Então, se eu vier aqui nos 3 pontos, a gente pode clicar em substituir e eu vou justamente escolher um buraco negro com a mesma massa que o Sol. Vamos substituir aqui. Ele substituiu, né? Então a gente tem um buraco negro aqui agora, no centro do sistema solar, exatamente onde o Sol estava. Ele tem a mesma massa que o Sol, né? E a gente pode ver aqui que aparentemente as coisas estão normais, né? Pessoal, não é uma surpresa nenhuma pelo que a gente estava vendo. O buraco negro tem exatamente a mesma massa que o Sol. Então, basicamente, ele vai. A gravidade dele vai funcionar exatamente igual. Então, os asteroides, os planetas anões, todo mundo vai continuar orbitando numa boa. Ninguém vai ser engolido, porque eles já têm a velocidade suficiente para estar em órbita, para aquela massa. E ninguém vai ser ejetado e muito menos, né, qualquer coisa louca assim, não vai acontecer nada. A única coisa que aconteceria é que o Sol é a nossa fonte de energia de calor aqui na Terra, né. Então se a gente vier aqui pra Terra, a gente pode ver que tá acontecendo algo um pouco estranho, que na verdade não é estranho pelo que a gente fez, mas mas sim, a Terra está congelando justamente porque a gente tirou o Sol. Então, as órbitas não vão ser afetadas, porque a massa é igual, só que o buraco negro não tem a temperatura do Sol e não tem a radiação que ele emite e tudo mais. Bom, basicamente a Terra iria congelar, porque a gente não tem mais a nossa fonte de calor, a nossa fonte de energia. Vocês podem ver aqui, né, de vários ângulos que ela congelou inteira, né, inteiramente, né, a superfície tá cheia de gelo e neve e os oceanos também todos congelados. A gente pode ver aqui que a temperatura média tá -67,4, tá caindo ainda, né, por conta da velocidade da simulação, mas se eu aumentar aqui a velocidade, vocês vão poder ver que, basicamente, a temperatura vai caindo e caindo e caindo, cada vez mais, né, tá -130 graus já. É, seria muito difícil, eu acredito, ter vida nessas condições, mas nunca se sabe. Mas basicamente é isso. O de resto, a Terra não ia ter muitas alterações, né? O que a gente ainda teria como fonte de energia é o núcleo da Terra, né? O núcleo da Terra ainda continuaria quente, então talvez a gente conseguisse usar umas fontes de energia geotermais, mas isso é difícil da gente prever também, né? Como que seria e tudo mais, mas tem essas possibilidades. Bom, a gente pode ver aqui também o Brasil, justamente aqui todo congelado. Vocês podem ver que realmente o negócio ficou feio aqui. A gente pode basicamente ver mais algumas informações aqui também. A gente pode ver toda a superfície da Terra congelada aqui na esquerda. A gente pode ver também as temperaturas, né? Como é que está sendo distribuída pela superfície. A pressão do gás vai mudar, a atmosfera e tudo mais. Todas essas coisas estão relacionadas com a energia que vem do Sol. Mas de resto, as coisas se manteriam iguais, né? Se eu deixar a simulação rodando aqui, a temperatura vai continuar caindo, né, até se estabilizar. Mas o ponto principal era esse, que se a gente substituir o Sol por um buraco negro, as órbitas não vão mudar nada, né? Então, basicamente, aquela questão do Enem também, a resposta certa vai ser a que diz isso, né? Então, basicamente era isso. Se vocês tiverem alguma ideia de experimento aí pra gente estar fazendo aqui e fazer a simulação e eu explicar, né, do ponto de vista de um astrônomo, seria bastante legal. E se vocês puderem deixar um gostei, se vocês gostaram do conteúdo e se inscrever no canal para ver mais dessas simulações e aprender mais sobre o universo, a gente tá aí. Valeu e até a próxima jornada.